Na questão da oração, nós temos um assunto muito sério, porque o cristão, ele tem por obrigação deixar de lado questões da razão e lógica desse universo, né? Das coisas que regem esse universo. As palavras de fé que você encontra, principalmente nas palavras de Jesus e também dos seus apóstolos, é sobre o desprendimento do homem das questões materiais desse mundo. E por falta de oração e concentração na voz de Deus, na leitura da palavra, nas coisas de Deus, o cristão que teria por obrigação, porque tem o Espírito Santo, teria por obrigação andar na luz e se concentrar nas coisas espirituais, passa a guerrear as mesmas guerras que uma pessoa natural. E aí que entra aquela passagem da parábola do semeador, né, onde os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas e as demais cobiças sufocam a palavra. A palavra que foi pregada desde aquele momento que você se converteu, que você recebeu o evangelho com alegria, né? Alguns, a semente, quando não tem uma raiz, quando ela não tem muita areia, muito solo, o que acontece com ela? Ela não fica presa. Então alguns se perdem logo no início da fé, se convertem e eles criam raízes e essas raízes não têm onde se firmar, ou eles não conseguiram achar terra firme, não conseguiram achar um solo para se firmar. Lembrando que a palavra de Deus, ela é como uma árvore plantada, né, sobre um monte que vem as tempestades, vem tudo, e ela se mantém de pé. Então essa pessoa não teve tempo de fixar as suas raízes em Deus. E o maligno lutou com todas as forças para poder desenraizar ela. Então ela é uma pessoa de uma fé superficial. Ela não conseguiu atingir o solo e se firmar. Aí tem aqueles que conseguiram, pela fé, se firmar no solo. Quem são essas pessoas? Elas podem até estar vivendo em pecado, mas elas têm a convicção da fé em Cristo. Lembrando que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então essa afirmação que a gente tem no nosso coração, ela foi simplesmente escrita por Deus. O coração de pedra convertido em coração de carne, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, de Joel, de Osés, que a palavra seria escrita no coração do homem. Ou seja, é inadmissível alguém dizer que um dia conheceu Jesus e depois negar esse conhecimento. Não há lógica nisso nas questões bíblicas. Você não tem como negar que você um dia conheceu Jesus. Então, ainda aquela pessoa que teve uma fé superficial, ela conheceu Jesus, ela sabe disso. Mas alguns ateus falam isso para poder motivar, né, as pessoas, desmotivar as pessoas na fé. Então, a palavra, ela enraizada em terra firme, ainda tem os espinhos, que eles vão crescer ao lado, ao redor dessa palavra, que são exatamente cuidados do mundo. Olha como é que a Bíblia trata um assunto espiritual relacionado à vida humana, né, à conduta cristã. Cuidados do mundo, fascinações da riqueza, demais cobiças, ou seja, distrações que vão te levar para um outro caminho, para sufocar a fé que você tem, para sufocar simplesmente uma ação do mal, né, que rege nesse mundo, e também motivações do seu próprio coração, ao qual você precisa dominar durante a sua vida e você não consegue. Elas vão tentar sufocar essa fé que existe em você. E aí o que vem? As preocupações. Você começa a se tornar uma pessoa natural novamente. Você é uma pessoa que tem todas as ferramentas espirituais, mas que você não sabe se manter nessas ferramentas espirituais. Isso acontece com todos nós. No momento que eu preparo essa mensagem, acontece comigo. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, Deus revela essa maneira de pensar, essa inspiração, porque isso daí foi pregado para todo mundo. Cuidados do mundo, fascinações da riqueza e demais cobiças sufocam a palavra. E nessa era da informação, da tecnologia,
a gente é levado a todo tipo de conhecimento para simplesmente abandonar o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual, ele contamina, vamos dizer de uma forma positiva, ele semeia-se, né, na vida das pessoas, e o mal não quer que esse conhecimento chegue. Então, essa luta no mundo espiritual, a gente não sabe como funciona. Primeiro, nós temos as nossas lutas internas e nós temos as externas, que a gente não sabe as astúcias do mal, né? Os seus agrilhões, as suas setas, como funciona, né? São perturbações no trabalho, é você preocupado demasiadamente com coisas que as pessoas da fé não deveriam estar preocupadas, sabe? Porque existe uma porta espiritual onde você entra, um lugar secreto onde você entra que outras pessoas não conseguem entrar, que é o seu lugar de descanso. Como Davi dizia, cai-me as divisas e lugares amenos, ou seja, naquele lugar o rei não era rei. O rei era simplesmente um homem dependente de Deus, onde ele sentia paz, onde as guerras já não faziam sentido, onde nada poderia, né, o alcançar. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa palavra de socorro, ela pode ser um socorro numa questão de guerra física ou numa guerra espiritual, uma batalha espiritual, emocional, em que Davi diz, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então não me deixará minha alma no pó. Então, com questões espirituais todo mundo passa. Os problemas, né? A ausência da presença de Deus, que não é por conta de Deus, é por conta das nossas escolhas. A nossa conduta todos os dias. Nós que escolhemos sintonizar a nossa frequência na frequência divina. A frequência divina está sempre lá. As mãos de Deus estão sempre estendidas. Por isso que se diz que ainda que sejamos infiel, ele se permanece fiel, porque a mão dele está sempre estendida. A gente que não consegue pegar a mão dele. Jesus fala assim, vede as aves do céu, não plantam, não semeiam. Não vale mais vocês do que as aves? Por que vocês andam preocupados pelo que há de comer e pelo que há de vestir? Os gentios desse mundo que têm essas preocupações. Nós não podemos... algumas coisas que nos levam à preocupação é a nossa família. Às vezes, você não tem como pensar só por si. A maioria das coisas que às vezes a gente faz é motivado pela... às vezes, falta de fé da nossa família, que não tem o mesmo nível de pensamento, que não tem o mesmo nível, às vezes, de conformismo, né? Não é um conformismo miserável. Você sabe das preocupações que você tem que ter com a sua família, né? Questão de planos de saúde, melhor salário. Mas essas preocupações não podem reger a sua vida. Elas não podem governar a sua vida. Você que tem que governar sobre essas preocupações, conseguir vencê-las com sua sabedoria, né? Com a sua calma, com a sua paciência. Tem gente que vive escravo do homem. Ela se coloca numa condição de escravidão por valores medíocres. Eu sempre falo aqui, o cara trabalha 12 horas no plantão, aí oferecem ele um extra no outro dia, que seria folga, um dia de descanso, um dia de repouso, oferecem a ele. Não é uma obrigação, às vezes, não é, aquela situação que você tem que fazer para ajudar. Oferece um extra, simplesmente o cara pega pelo aquele dinheiro. Ele fica mais de 12 horas aceso. No outro plantão é o outro plantão dele, mais de 12 horas. São 36 horas de vida que ele perdeu ali. Porque quem trabalha tem que descansar a mente, tem que descansar o corpo. A sua conduta não é a mesma quando você está cansado. Mas existem coisas que às vezes motivam o cara. Pô, se eu fizesse esse trabalho aqui, eu vou consertar meu carro, eu vou comprar minha casa. Então, como diz o velho ditado, todo mundo sabe aonde o calo aperta, né? Mas existem pessoas que às vezes não estão precisando daquele valor muito, não estão precisando muito. Não vão passar necessidade, mas aceitam perder o seu dia de folga com a sua família, com seus filhos, um dia que seria de alegria, para poder se atribular com questões que o dinheiro às vezes não compensa. O recurso é muito ruim, né? A paga é muito ruim, às vezes tu tem que tirar a alimentação e a passagem daquele valor, e é muito ruim.